chamados que não devem ser atendidos. Boa noite a todos. Eu preciso compartilhar algo que aconteceu comigo nas últimas 24 horas e que tem me deixado profundamente inquieto. Eu espero que vocês me ajudem a entender o porquê disso tudo e, sinceramente, eu não sei mais o que pensar. Ontem à tarde, eu saí de casa sozinha e deixei as minhas filhas com a minha irmã para que eu pudesse resolver algumas coisas no banco. O calor estava insuportável e a caminhada até o centro da cidade parecia ainda mais longa por causa disso. Tudo estava tranquilo até eu chegar em um cruzamento movimentado próximo a uma avenida larga. Eu olhei para os dois lados, me preparando para atravessar. Foi quando eu ouvi claramente a voz da minha irmã chamando pelo meu nome. Ana, ô Ana. A voz era alta, quase desesperada. Eu fiquei paralisada, não atravessei e nem me virei rapidamente para olhar ao redor. Eu estava procurando de onde ela poderia estar me chamando, mas eu não vi ninguém. Naquele momento eu pensei que talvez a minha irmã tivesse saído com as meninas e, preocupada comigo por causa do calor, tivesse ido me buscar. Eu fiquei com isso na cabeça e procurei algum carro que pudesse ser o dela, mas não havia nada, nem remotamente parecido por ali. Só então eu percebi como aquela situação era realmente estranha. Eu me convenci de que devia ser alguém gritando por uma outra pessoa e eu apenas havia confundido as coisas. Balancei a cabeça, respirei fundo e segui o meu caminho. Eu resolvi tudo no banco e em seguida eu voltei para casa. Quando eu cheguei, a minha irmã estava lá tranquila cuidando das meninas. Ela nem sequer tinha saído de casa durante o dia. Eu então tentei esquecer o que me aconteceu, mas algo dentro de mim não me deixava em paz. À noite, eu me sentia aliviada por estar em casa com a minha família e depois do jantar, nós arrumamos tudo e colocamos as crianças para dormir, no caso, eu e o meu marido, então fomos para o quarto. Ele apagou as luzes, se deitou ao meu lado e rapidamente pegou no sono. Eu estava cansada, mas o sono demorava a vir. Cada estalo da casa parecia mais alto que o normal. As sombras que a luz da lua projetava pelas frestas da janela pareciam se mover sutilmente, o que me deixava muito inquieta. Eu até tentei afastar esses pensamentos, tentando me convencer de que era apenas o cansaço acumulado. Então finalmente eu cochilei. Isso já era perto das 5 da manhã, quando eu fui acordada por uma coisa que me deixou gelada. Meus amigos, eu ouvi o meu marido me chamar com a mesma voz de sempre, só que mais alto do que o habitual. Ana, acorda! Eu abri os olhos imediatamente e me virei para ele e respondi também em voz alta. O que foi, amor? Ele, no entanto, parecia tão surpreso quanto eu. Acordou assustado e se sentou na cama de forma abrupta com os olhos arregalados. Eu não te chamei, Ana, eu estava dormindo. Aquela frase fez o meu coração disparar. Eu sabia o que tinha ouvido. Era exatamente a voz dele, o tom, a entonação, tudo era igual. Mas ao olhar para o rosto dele, eu percebi que ele realmente estava confuso e assustado. Eu até expliquei a ele o que havia acontecido no dia anterior com a voz da minha irmã e como eu já estava impressionada desde então. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que talvez fosse apenas fruto do meu subconsciente, mas ele também não parecia estar muito convencido disso. Nós passamos o restante da madrugada em silêncio e eu não consegui mais dormir. Hoje, enquanto eu escrevo esse relato, eu ainda sinto um calafrio.
Eu tentei fazer as coisas do dia normalmente, mas essa sensação de que algo está errado não sai de mim. Eu decidi então conversar com a minha irmã para ver se ela havia sentido ou percebido algo estranho recentemente. E quando eu mencionei o ocorrido com a voz dela me chamando, ela ficou pálida. Ela não precisou de muito para entender onde eu queria chegar. Ela me contou que algumas semanas teve essa sensação de ouvir o meu nome sendo chamado dentro da casa dela, enquanto a mesma se encontrava sozinha. Era sua voz, Ana. Eu juro que era você, ela me disse bem séria. Essa revelação me deixou ainda mais apreensiva. Se fosse apenas uma coincidência, por que estávamos ouvindo as vozes uma da outra? Ao longo do dia, enquanto as horas se arrastavam, eu comecei a observar pequenos detalhes que pareciam fora do lugar. Coisas que nunca haviam me chamado a atenção. As luzes da casa piscavam de forma intermitente, mesmo que a eletricidade estivesse em ordem. Os relógios digitais pareciam atrasar sem explicação e por 2 vezes eu senti um arrepio inexplicável enquanto eu passava pelo corredor que levava aos quartos. Eram sinais sutis, mas inegáveis. Algo estava tentando se manifestar. Algo que de alguma forma conhecia a minha voz e a do meu esposo, ou talvez até a voz da minha irmã. Naquela mesma noite, eu decidi dormir com a porta do quarto aberta. Eu não sei se foi a melhor escolha, mas eu senti que precisava estar alerta. E foi então que aconteceu algo que me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre a realidade. Por volta das 3 horas da manhã, eu acordei com um som estranho vindo da sala. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Eu chamei o meu marido, mas ele dormia profundamente. Eu me levantei devagar e fui até a porta do quarto. E quando eu olhei pelo corredor, a sala estava completamente escura, mas eu conseguia distinguir uma sombra mais escura do que o restante da penumbra. Ela parecia estar me encarando. E eu fiquei paralisado. A sombra não tinha forma definida, mas a sua presença era inconfundível. Eu fiquei ali incapaz de me mover, até que ouvi novamente a voz do meu marido me chamando, sendo que dessa vez bem no meu ouvido. Ana. Só que ele ainda estava no quarto dormindo. Na hora eu gelei. Eu não sei como eu consegui reunir forças, mas eu corri de volta para o quarto e tranquei a porta. Eu acordei o meu marido desesperado e contei tudo a ele. Ele segurou a minha mão e disse que ao amanhecer nós iríamos procurar ajuda. Agora, enquanto eu escrevo isso, a noite está novamente caindo. Eu não sei o que esperar, mas uma coisa é certa. Tem alguma coisa me observando. E eu sinto que infelizmente isso está longe de acabar. Boa noite. O que nos perseguiu na noite. Como vão, amigos do canal? Podem me chamar de André. Eu sou do Rio de Janeiro e passei por algo assustador que depois de um bom tempo pensando, eu decidi compartilhar com vocês. Foi uma situação que aconteceu comigo e com a minha namorada. Isso aconteceu durante o final de semana que eu decidi sair da cidade e passar um tempo apenas eu e ela. E acabamos vivenciando uma situação apavorante e inesquecível. Enfim, eu vou contar como foi tudo. Aconteceu no período de verão. Eu me recordo que estava fazendo muito calor e, como sabem, no Rio de Janeiro isso é ampliado em 3 vezes. Eu já andava estressado e precisava espairecer um pouco. Então chegou perto do final de semana e, pesquisando na internet,
eu vi umas regiões mais afastadas para acampar. Já fazia um bom tempo que eu não acampava e nunca tinha levado a minha namorada junto comigo. Aquela seria uma ótima oportunidade para passar um tempo totalmente isolado da civilização e sem os sons da cidade, apenas a natureza e, claro, a pessoa que amamos junto com a gente. Foi aí que, chegando em uma sexta-feira, percebendo que seria mais um final de semana com muito calor, eu fui até a minha namorada e dei a ideia de irmos fazer esse acampamento. Seria bom para nós fazermos algo diferente juntos. E aquela foi a oportunidade perfeita. Ela achou a ideia ótima. Então corremos para fazermos os preparativos para sair da casa logo cedo de manhã. Nós queríamos aproveitar a luz do dia para pegar a trilha, montar a barraca e fazer as coisas necessárias para passarmos a noite por lá. Então logo de manhã, com tudo arrumado, pegamos a estrada e saímos da cidade. Confesso que eu estava muito contente e animado em fazer algo diferente. De certa forma, aquilo era uma aventura e eu percebi que isso deixou a minha namorada contente também. Eu só lamento que aquele final de semana nos deixou apenas lembranças de medo e um trauma que talvez eu nunca consiga superar. Depois de umas 3 horas de estrada, finalmente chegamos ao local onde eu havia visto na internet que tinha algumas trilhas e locais onde faziam acampamentos. Pegamos as mochilas e os equipamentos de camping e seguimos pelo caminho em meio à floresta. Era um dia bem claro, o céu estava aberto, ensolarado, mas no meio daquela mata fechada nem parecia que estávamos no Rio de Janeiro. Eu já tinha passado por vários acampamentos em outros locais, mas ali parecia um outro mundo. Nós estávamos na região do interior, na Mata Atlântica, e para mim era fascinante estar de volta em um lugar assim, praticamente intocado. Era uma visão realmente incrível. Nós caminhamos por cerca de uns 40 minutos até chegarmos no local onde havia uma pequena clareira, junto a uma parte mais alta, com várias árvores altas. Foi nesse local que resolvemos parar e montar nossa barraca para passarmos a noite. Eu achei que era um bom local, pois não era tão longe de onde deixamos o carro, mas era isolado o suficiente para não sermos incomodados por mais nenhum campista. Depois de arrumarmos a barraca, a minha namorada resolveu se deitar um pouco para descansar. Enquanto isso, fui pegar um pouco de madeira para fazermos uma fogueira durante a noite, pois eu sabia que iria esfriar quando escurecesse. Quando eu voltei, ela já estava fazendo um café no fogãozinho que levamos e nós nos sentamos para lanchar um pouco. Tudo estava perfeito. Depois fomos dar uma caminhada juntos pelos arredores. Na volta, eu arrumei a fogueira enquanto ela preparava o nosso jantar. Foi quando eu percebi a noite se aproximando e com ela algo muito sombrio também estava se esgueirando no meio da mata. Eu nunca esqueço do céu naquele tom alaranjado, mas no local onde estávamos já parecia bem mais escuro por conta das árvores altas. Os sons da natureza estavam mudando. Antes eram pássaros e aos poucos foram se tornando grilos e sapos, tomando conta da mata e em volta da nossa barraca e fogueira. Assim que deu às 6 horas da tarde, já estava bem escuro. Eu acendi um lampião que ficou na barraca e nós nos sentamos na frente da fogueira para jantarmos. Ficamos um tempo por lá conversando e dando boas risadas. Foi quando começou a esfriar um pouco mais, então fomos nos deitar na barraca e com o cansaço daquele longo dia. A noite acabou comigo e com ela, pegando assim no sono rapidamente em nossos sacos de dormir. Então, quando chegou no meio da madrugada, algo me chamou a atenção, me fazendo acordar repentinamente. Eu não sei direito o que era, mas rapidamente eu percebi que estava um silêncio perturbador em volta da barraca. Logo em seguida, esse silêncio foi quebrado por um som estranho e profundo que ecoou na mata a uma certa distância de onde estávamos.
Eu esqueci de mencionar que eu sou biólogo, e rapidamente eu percebi que aquele som era incomum. Parecia algo como um rugido, um urro, mas não era parecido com nada que eu já tivesse ouvido antes. Eu conheço os sons de animais como cães e outras espécies, mas aquilo era completamente diferente. Por um momento, eu até cogitei que poderia ser uma onça, mas depois de ouvir por algumas vezes aquele rosnado sinistro, eu cheguei à conclusão que não era, e que o que estava ao redor do nosso acampamento, na verdade, era uma outra coisa. Confesso que quando percebi isso, senti um gelo na espinha, pois me veio rapidamente à mente a dúvida do que poderia ser essa coisa vagando na mata tão perto de onde estávamos. Naquela altura, a minha namorada me abraçou assustada, pois acordou com aquele som também. Aquele rugido ficava cada vez mais alto. O som era grave e contínuo e meio difícil de descrever em palavras, mas acho que as pessoas já ouviram tal ruído e devem imaginar do que eu estou falando. Foi aí que passamos a ouvir sons de passos andando no meio do mato e nos galhos secos caídos no chão. Em seguida, entrou na barraca um odor muito forte, insuportável de carne podre. Foi aí que eu me virei e olhei para minha namorada, que estava com os olhos arregalados, fixos em uma direção. Na hora eu senti até o seu coração acelerar enquanto eu a abraçava. Eu me virei para olhar, mas não consegui ver nada pela barraca. Falei para ela tentar se acalmar e não fazer nenhum barulho. Nós ficamos em pleno silêncio por alguns minutos, apenas atentos a cada ruído à nossa volta. Foram momentos de pura tensão e medo. Não tínhamos ideia do que estava rondando o nosso acampamento e isso era apavorante. Logo em seguida, ouvi novamente aquele som de rugido, mas estava ainda mais próximo da nossa barraca, talvez a uns 2 ou 3 metros de distância. Dava para sentir uma vibração dos passos lentos, pesados daquela coisa que claramente era bem grande e forte. Aquilo ficou se movendo ao redor da nossa barraca como se estivesse procurando alguma coisa. Eu respirei fundo, pois tinha que me manter calmo e não piorar as coisas. Tinha que tentar manter a minha namorada tranquila também. Eu comecei a racionalizar aquela situação, tentando colocar na minha cabeça que aquela criatura do lado de fora era apenas um animal selvagem passando. Mas quando eu pensava nisso, lembrando dos sons que tinha acabado de ouvir, me dava mais certeza de que não era nada daquilo, pois nunca eu havia escutado nada parecido. Em certos momentos, até lembrava o som de um urso, e pelo peso das passadas e aparente porte físico, eu até poderia pensar que se tratava de uma espécie dessas. Mas como todos sabem, não existem ursos à solta no Brasil. O medo então foi tomando cada vez mais conta de mim. Eu só pensava que tínhamos que ficar o mais quietos possível e esperar aquela coisa ir embora. Mas nada tirava aquela sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. E é claro, eu não me atrevi a sair da barraca para ver exatamente o que estava nos cercando. Seria loucura colocar a minha vida e a da minha namorada em risco, mesmo que a curiosidade fosse muito grande em ver claramente o que era essa criatura que nos rondava. Ficamos lá calados e mal piscávamos os nossos olhos. Em alguns momentos, dava para perceber a barraca se mexendo um pouco com aquela coisa passando perto e esbarrando, sempre em passos lentos e pesados. Ficamos no escuro, torcendo para que aquela noite acabasse o mais rápido possível, mas ainda era madrugada e pelo jeito seria bem longa. Aquele som seguia em intervalos irregulares e perdurou a madrugada inteira. Ia se afastando e andando pela mata em volta e depois se aproximava novamente da nossa barraca. Eu nem tenho como expressar a angústia que foi passar todas aquelas horas com os olhos arregalados, quase sem piscar, esperando simplesmente pelo pior. O resto, para mim, foi ficar abraçado com a minha namorada, que não parava de tremer.
Ela segurava o choro com as 2 mãos na boca enquanto esperávamos o dia clarear, com a esperança de que aquela criatura fosse embora. Olha, eu posso adiantar que jamais irei esquecer aqueles sons que faziam a barraca vibrar, os passos que estremeciam o chão em volta. Eu já tinha certeza que o que estava ao nosso redor não era algo desse mundo. Foi uma das noites mais longas e assustadoras das nossas vidas, mas conseguimos passar por ela, graças a Deus, sem nada de ruim acontecer. Passadas algumas horas, tudo ficou calmo e aqueles sons pararam. Eu olhei no relógio e já estava perto do amanhecer. Percebi então os primeiros raios de sol passando pelas folhagens das árvores, iluminando assim a barraca por fora. Tanto eu quanto a minha namorada saímos cautelosamente e olhamos tudo em volta. Foi aí que entramos em choque, pois vimos várias pegadas estranhas circulando a barraca. Pela minha análise, aquelas pegadas eram de algo desconhecido. Eram muito grandes e pareciam vir de uma criatura realmente imponente. Percebemos também alguns arbustos amassados e galhos quebrados no chão, como se um trator tivesse passado por cima. Nós nem pensamos muito, juntamos as nossas coisas e voltamos correndo para o carro, retornando naquela manhã para a cidade. No caminho, tentamos entender o que aconteceu, mas foi muito difícil de imaginar que tipo de criatura ficou nos rondando a noite toda. O que nos restou foi ficarmos aliviados e sairmos vivos daquele lugar. Meus amigos, esse é o meu relato. Até hoje não sei como aquilo não nos percebeu dentro da barraca. Tentamos manter um máximo de silêncio lá dentro, mas às vezes penso que foi um milagre. Mesmo assim, ainda busco racionalizar esse evento como algo natural, pois tenho um pouco de dificuldade de pensar que aquela criatura era sobrenatural. Pela minha experiência, eu sei que não era uma criatura comum, mas a minha mente não aceita que poderia ser algo do além. Eu só sei que se eu fosse tentar pensar fora da caixinha, eu poderia chegar à conclusão que o que nos rondou naquele acampamento era de fato um lobisomem. Eu não posso confirmar isso, mas por tudo que eu vi e pelas marcas que vi, eu poderia até tentar confirmar essa teoria. Em especial, aquele som sinistro que a tal criatura fazia, em que eu pude pesquisar posteriormente e acabei não encontrando nada parecido. Então fica a pergunta: será que eu fui cercado realmente por um lobisomem naquele lugar? Pois bem, eu não sei, mas uma coisa é certa: depois daquela madrugada, eu nunca mais pensei em acampar com a minha namorada. Apenas voltei a acampar com a minha equipe e para trabalhar, pois depois de tudo que eu vivenciei, tenho certeza que existem coisas lá fora que estão sempre espreitando na escuridão e às vezes simplesmente não temos como explicar. E como dizem por aí, se não temos explicação, só pode ser algo que não seja desse mundo. Boa noite. O poder do ritual e da bruxa em Caruaru. Boa noite a todos. O meu nome é Juan e eu envio saudações calorosas diretamente de Caruaru, interior de Pernambuco. Eu já compartilhei alguns relatos, tanto meus quanto do meu irmão, mas hoje eu trago uma história que me foi contada há mais de 20 anos por um colega de uma empresa onde eu trabalhei, que agora a mesma se encontra extinta. O nome dele era Benjamin, mas nós o chamávamos de Benja. Ele era um rapaz muito sério e tranquilo. Ele havia se mudado para a cidade há poucos meses. Ele era de Alagoas e eu só não me lembro exatamente de qual cidade. Certo dia, enquanto conversávamos em um grupo durante uma pausa, o Benja nos surpreendeu ao dizer
que ele tinha uma história para nos contar. Como ele era um cara muito reservado, todos ficaram em silêncio, curiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Após um breve momento, um dos colegas o incentivou a contar, e foi assim que ele compartilhou o que tinha vivenciado. Como vocês sabem, eu sou um homem casado, começou ele dizendo. O meu sogro, de repente, começou a se sentir mal. Ele reclamava de dores nas pernas e outros desconfortos. O meu sogro sempre foi uma pessoa forte, bem-sucedida e com bons recursos financeiros. Então, a minha sogra não hesitou em levá-lo às melhores clínicas particulares. No entanto, nenhuma delas conseguiu encontrar uma solução, muito pelo contrário, a sua saúde só piorava. E algum tempo depois, ele começou até a perder a visão. Esse declínio o deixou completamente desesperado, assim como a minha sogra, que já não sabia mais o que fazer. Foi então que alguém sugeriu à minha sogra que buscasse ajuda de outro tipo. Indicaram uma bruxa famosa da região, uma mulher muito procurada por seu suposto poder. Inicialmente, a minha sogra ficou intrigada, mas, movida pelo desespero, ela decidiu tentar. Ela localizou a mulher facilmente e marcou um encontro. Após passar um bom tempo com a bruxa, a minha sogra voltou para casa e nos convidou para uma reunião familiar naquela mesma noite. A minha sogra era uma mulher prática e não dada a superstições, mas naquela noite a sua expressão séria chamou a nossa atenção. Com todos reunidos, os meus 3 cunhados, a minha cunhada e eu, ela começou a falar. Família, eu vou contar o que está acontecendo com o pai de vocês. Como vocês sabem, os médicos não encontraram solução para os problemas dele. Por isso, seguindo uma recomendação, eu procurei ajuda com uma bruxa. Eu sei que pode parecer estranho, mas a situação é grave. Ela me disse que o pai de vocês está sob um feitiço poderoso. Esse feitiço está enterrado, e se não fizermos algo, ele não terá muito tempo de vida. Para quebrá-lo, a bruxa pediu ajuda de 4 homens da família. Precisamos de pessoas corajosas e dispostas a realizar o que for necessário. Enquanto ela falava, o meu coração disparava, pois naquele momento eu fiz a contagem, era contando comigo. Éramos exatamente 4 homens na família. A perspectiva de participar desse ritual me deixou nervoso e inquieto. E nos dias seguintes, eu mal consegui dormir. Finalmente, em uma noite a minha sogra apareceu acompanhada pela bruxa e pelos outros membros da família envolvidos. Nós seguimos todos para o interior de um terreno isolado. Eu notei que haviam trazido pás e picaretas e uma caminhonete. Após o longo percurso, a bruxa nos instruiu a parar em um determinado ponto. Ela carregava uma bolsa com vários objetos que mais tarde seriam usados no ritual. Com lanternas em mãos, nós seguimos a mulher até um local onde ela finalmente disse: "É aqui." Nós olhamos ao redor e só vimos um terreno vazio, sem nada de especial. A bruxa nos reuniu e explicou o que precisávamos fazer. Vocês vão começar a cavar. Quando encontrarem um toco, me avisem. Enquanto isso, ao que vocês vão ver ou ouvir, não se assustem. E acima de tudo, não parem. Aquelas instruções me deixaram ainda mais apreensivo, mas seguimos em frente. Começamos a cavar sem saber exatamente o que procurávamos, e depois de alguns minutos, uma coisa estranha aconteceu. Uma enorme pedra caiu ao meu lado, aparentemente do nada. Apavorado, eu gritei pela bruxa, mas ela apenas respondeu: "Não ligue para isso, eu estou protegendo vocês." Nós continuamos a cavar, espalhados por diversos pontos. Em um determinado momento,
Eu comecei a perceber que objetos como troncos e pedras pareciam cair ao nosso redor, mas estranhamente não havia nada visível além dos buracos que abríamos. A bruxa continuava a nos tranquilizar. Não dê atenção ao que vocês estão vendo e ouvindo, apenas sigam. Após algum tempo, um dos meus cunhados gritou que tinha achado alguma coisa. A bruxa rapidamente se aproximou e retirou da terra um objeto que envolveu cuidadosamente em um pano. Ela nos instruiu a voltarmos para casa e nós assim fizemos. No dia seguinte, a minha sogra nos reuniu novamente para explicar o que havia sido encontrado. Ela nos contou que o objeto retirado da terra era um tronco de madeira com forma humana, repleto de alfinetes nos locais que representavam os olhos, as pernas e as outras partes do corpo. Esse objeto, segundo a bruxa, era o responsável pelos problemas do meu sogro. Os alfinetes nos olhos simbolizavam a perda da visão, enquanto os galhos secos e quebrados representavam suas pernas, impedindo-o de caminhar. Com o ritual realizado, uma coisa extraordinária aconteceu. Poucas semanas depois, o meu sogro começou a recuperar a visão e gradualmente ele voltou a caminhar como se nada tivesse acontecido. Em agradecimento, a minha sogra presenteou a bruxa com uma casa, um gesto que demonstrava sua profunda gratidão. Meus amigos, ao final do relato, o Benja concluiu: eu não sei quais são as crenças de vocês, mas essa experiência me fez perceber que existem coisas no mundo que nós não podemos explicar. Existem energias e forças que vão além do que conhecemos. Essa história deixou todos nós pensativos. Não importa no que você acredite, é impossível ignorar a ideia de que o mundo esconde mistérios que muitas vezes chegam a desafiar a lógica. Esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite e muito obrigado pela atenção. Quando a lenda se tornou real. Olá, o meu nome é Natanael. Eu gostaria de contar um relato que marcou a minha vida. Lembro de cada detalhe daquele dia. Eu fiquei aficionado por esses relatos após terem acontecido comigo. Vi que muitas pessoas passaram por isso e espero que o meu relato ajude outras pessoas, assim como os relatos de outras pessoas me ajudaram. Pois bem, sem enrolação, vamos ao meu relato. Era de costume todo final de semana e feriados ficar no sítio dos meus avós, no interior de Minas Gerais. A casa era bem simples, porém o clima era indescritível, com muitas árvores frutíferas, um rio maravilhoso para nadar e a boa velha comida feita no fogão a lenha. Comida essa feita com verduras e legumes plantados pelo meu avô, o senhor Ronaldo. Sempre tinha um franguinho caipira ou uma panela de vaca muito bem cozida pela vovó Matilda. Era sexta-feira da Paixão, quando eu e os meus pais fomos para o sítio. Chegamos lá por volta das 3 horas da tarde e ajeitamos os nossos quartos e as nossas mochilas com roupas, pois passaríamos ali o feriado inteiro, voltando somente no domingo de tardezinha. Chegando lá, cumprimentei os meus avós e alguns tios que por ali estavam. Eu fui logo pegando uma vara de pescar para ir ao rio tentar pegar alguma coisa. Mas a minha avó Matilda logo me repreendeu. Ô Natanael, por acaso você não sabe que hoje é dia de não fazer nada? É sexta-feira santa, menino. Temos que ficar quietos em oração. A vovó era bem católica. Então, para ela, o ato de fazer comida na sexta-feira santa já era um pecado. Mas mesmo assim ela o fazia. Porém, atividades como andar de cavalo, pescar ou qualquer outra coisa eram extremamente proibidas nessa data no sítio. Em respeito a ela,
Eu guardei a minha vara de pescar no cômodo dos fundos, onde o meu avô guarda as suas coisas, e decidi ficar debaixo de uma sombra de uma mangueira que tinha por ali. Algo me chamou a atenção. Durante uma conversa do meu avô com os meus tios e meu pai, eles pareciam sérios enquanto falavam sobre algo. Um animal muito grande parecia ter invadido o sítio e matado algumas galinhas e bezerros. Eu me aproximei para ouvir melhor o assunto, mas eles logo perceberam a minha presença e pararam de falar. Na época, eu tinha 11 anos de idade, então muitos assuntos eram meio que privados e proibidos para mim. Porém, a noite estava chegando e eu teria prova viva daquilo que eles estavam falando. Tínhamos acabado de jantar quando meu avô disse em tom de advertência: "Olha só, gente, vamos ficar todos por aqui. Eu vou trancar tudo mais cedo hoje e evitar sair lá fora. Pois eu e o Rogério, que no caso era o meu pai, vamos tentar pegar o tal animal que está fazendo toda essa bagunça no meu sítio." A minha avó ficou em silêncio e não disse uma palavra sequer. Já a minha mãe, Ana Paula, parecia preocupada, mas logo me colocou para o banho e disse ao meu pai para tomar cuidado. Ele, por sua vez, sorrindo, respondeu: "Ô meu bem, o cuidado está em minhas mãos." Ele segurava uma espingarda naquele momento. Eram por volta das 11 horas da noite. Eu estava deitado em minha cama, quando eu ouvi algo que fez os meus ossos vibrarem de tanto medo. Um uivo, ao longe, parecia um sinal de que algo de outro mundo estava se aproximando do sítio. Era um uivo incomum. Era notório que não tinha nenhum cachorro, raposa ou qualquer uma outra criatura. O uivo era rouco, agudo e macabro. Lembro-me perfeitamente de sentir a minha espinha gelar e a minha barriga até doer a cada vez que aquele som se aproximava. Logo meu pai, juntamente com meu avô e alguns tios, começaram uma certa movimentação do lado de fora. Eu os ouvia conversando e eles pareciam estar assustados. Então eu ouvi disparos de armas de fogo. Foram vários. Eu me encolhi na cama ao som de cada tiro. A minha mãe logo veio onde eu estava e me abraçou. A minha avó também entrou no quarto com seu rosário e permaneceu em oração. Foi quando eu tive a infeliz ideia de olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. A minha mãe até tentou me impedir, mas logo abri a tranca da janela e abri uma pequena brecha para ver o que os meus tios estavam enfrentando junto com meu avô e o meu pai. E quando eu vi, foi aterrador. Aquilo era o próprio diabo. A poucos metros deles estava uma criatura de uns 2 metros de altura, em pé como um ser humano. Parecia ter suas pernas quebradas devido ao formato delas. A sua cara era quase indescritível devido à quantidade de pelos e às suas grandes orelhas que quase cobriam seus olhos vermelhos que brilhavam na luz do luar. Aquilo tinha pelos em algumas partes surtidas do corpo, mas lembravam mais um cachorro. A sua respiração era forte. Parecia que os seus peitos estavam cheios de muco ou algo do tipo. Eu fiquei paralisado observando aquilo, até que minha mãe me tirou de lá e fechou a janela. "Você é louco? Vai saber que diabos era aquilo?" disse ela brigando comigo. Em seguida, mais disparos foram feitos, porém logo em seguida pudemos ouvir aquela coisa urrar de tanta dor ao tiro acertado, fazendo-a correr em plena disparada para dentro da mata do sítio, sumindo na escuridão. "Gente, aquilo ali com certeza era um lobisomem", dizia minha avó após terminar suas orações. "Satanás concede que essas coisas aterrorizam os sítios e fazendas na Semana Santa para poder perturbar as criações de Deus", continuou ela dizendo. Quando meu pai e os demais voltaram para a casa do sítio, era notória a expressão de pavor e terror em seus rostos pálidos. O que parecia ser somente uma lenda estava ali, bem diante de nós. Anos se passaram, e hoje, com os meus 27 anos de idade, ainda conto esse relato
junto aos meus avós que ainda são vivos, e recordamos todos juntos, em uma boa prosa, o dia em que vimos um lobisomem. Aquela criatura nunca mais apareceu por ali, mas de uma coisa sabemos e afirmamos: não era somente uma lenda e com toda a certeza do mundo, mas dessas bestas devem andar por aí, assombrando e, quem sabe, até tirando vidas de pessoas descuidadas e incrédulas. Boa noite a todos. A sombra na casa. Boa noite a todos. Por motivos pessoais, eu prefiro não ser identificado. Eu gostaria de deixar o meu relato, pois sou muito fã do canal e por conta disso e de outros relatos, eu criei coragem para contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu me casei no ano de 2009 e eu e o meu esposo alugamos a casa da madrinha dele para morarmos juntos. A casa era bem grande para nós e, apesar de ter 2 pisos, alugamos somente a parte de cima. Na parte de baixo morava um outro casal, porém jovem, com um bebê recém-nascido na época. Com apenas 15 anos, eu ficava o dia todo em casa enquanto meu esposo trabalhava fora. Depois de alguns dias morando na casa, eu comecei a sentir um medo muito estranho ao transitar por ela. Não era um medo comum, mas um pavor, como se a casa estivesse cheia de alguma coisa que me acompanhava pelos cômodos. Com o tempo, a situação piorou. Quando meu marido saía para trabalhar, eu acabava dormindo do lado de fora, na área, para não ficar dentro da casa sozinha. A sensação de perturbação era constante. Uma das experiências que mais marcou foi um final de semana. O meu esposo e eu decidimos passar a noite de sábado na casa dos meus pais. Durante a madrugada, o casal que morava na parte de baixo nos ligou pedindo silêncio, pois o bebê deles não conseguia dormir por conta do barulho que vinha do assoalho. Meu esposo, confuso, explicou que estávamos na casa dos meus pais e que não havia ninguém na parte de cima da casa. Desconfiado de que alguém pudesse ter invadido, ele pediu a moto do meu irmão emprestada e foi verificar. Ao chegar lá, ele encontrou todas as luzes acesas, a TV ligada, o videogame funcionando e o controle no chão, como se alguém estivesse jogado. Muito assustado, ele desligou tudo e voltou rapidamente para a casa dos meus pais. No dia seguinte, nós chamamos uma pastora da igreja cristã para orar na casa, pois estávamos com muito medo. No entanto, após a oração, as coisas simplesmente pioraram. Pioraram ainda mais, para dizer a verdade. Até nossos amigos se recusavam a nos visitar, dizendo que o ambiente da casa era muito pesado. O ápice aconteceu em uma noite. Como de costume, deixávamos todas as luzes acesas, inclusive a do quarto onde dormíamos, pois nem o banheiro íamos sozinhos de tanto pavor que sentíamos. Naquela noite, antes de pegar no sono, eu coloquei os meus fones de ouvidos e sintonizei uma rádio que tocava música sertaneja. Eu adormeci, mas não demorou muito para que eu acordasse completamente incomodado. Quando olhei para os meus pés, eu vi uma sombra preta. Ela era pequena, tinha cerca de 1 metro de altura e não tinha mãos, pés ou rosto, apenas o contorno de uma criança. No susto, eu consegui apenas clamar: o sangue de Jesus tem poder, e não conseguia me mexer. O meu marido acordou, viu a sombra e começou a orar. Quando finalmente eu consegui me levantar,
Eu chorei desesperadamente. Na hora eu peguei algumas roupas no guarda-roupa e disse que queria voltar a morar com a minha mãe, pois eu não suportava mais viver naquela casa. O meu marido tentou me acalmar, me abraçou e nós decidimos ficar na sala com toda a casa aberta até o amanhecer. Muitas outras coisas aconteceram lá, e tudo isso em menos de 6 meses de moradia. Alguns dias depois, decidimos romper o contrato, pagar a multa e sair da casa. Pouco tempo depois, descobrimos que um antigo dono da casa havia tirado a própria vida. Antes de fazer isso, ele teria dito que ficaria na casa para cuidar do carro dele. Graças a Deus, nós conseguimos sair de lá e nunca mais passamos por nada parecido. Hoje, a casa, apesar de linda e grande, continua trocando de donos, pois ninguém consegue morar por lá por muito tempo. Boa noite.